Olá, gente peregrina! Olá, gente membrezina! Você sabe que eu leio 12 livros aqui no canal ao mesmo tempo. Cada vez eu leio um diferente, né? Leio outro, assim na sequência. Alguns desses livros eu leio para dizer que o cara está falando idiotice. Alguns desses livros não. Eu não consigo ver erro no livro. É o caso de O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg. É uma leitura que você sabe que eu não vou me exasperar. Pelo contrário, eu me delicio com a pena de Carlo Ginzburg e me sensibilizo com a história do Domenico Scandella, meu irmão. Então vamos lá, um vídeo sem estresse, sem eu falar meus ovos, sem eu falar que o que eu estou lendo é uma titica. O Queijo e os Vermes, Carlo Ginzburg. Mas o que um moleiro como Menóquio saberia sobre esse emaranhado de contradições políticas, sociais e econômicas? Moleiro é um fabricante de queijo e imagina-se que fosse um analfabeto e já não era um analfabeto, que fosse um alienado e não era um alienado, mas como é que ele podia ter acesso às informações sobre tanta complexidade política, social e econômica? Qual a imagem que construiria para si do enorme jogo de forças que silenciosamente condicionava a sua existência? Uma imagem rudimentar e simplificada, porém muito clara. No mundo existem muitos graus de dignidade. Ao Papa, os cardeais, os padres, o pároco de Monte Reale, ao imperador, os reis, os príncipes. Porém, ultrapassando as graduações hierárquicas, existe uma contraposição fundamental entre os superiores e os homens pobres. Menóquio é um dos pobres. Ele não era a besta de um identitário, né? Que achando que a briga é entre o branco ali do botequim da esquina e o mestiço. É uma besta essa leitura identitária. Menóquio tem olhos na cara, olhos de ver. O problema fundamental se dá entre os superiores, essa caterva toda que ele mencionou aí, e os homens pobres. E ele é um dos pobres. Uma imagem claramente dicotômica da estrutura de classes, típica das sociedades camponesas. Em todo caso, parece-nos que Menóquio, em seus discursos, dá indícios de ter uma atitude diferenciada em relação aos superiores. A violência do ataque contra as autoridades máximas da Igreja, e me parece que na nossa lei o Papa, os cardeais, os padres são tão grandes e ricos que tudo pertence à Igreja e aos padres, eles arruinam os pobres, contrasta com a crítica muito mais amena que vem em seguida às autoridades políticas. Me parece também que os senhores venezianos abrigam ladrões naquela cidade. Se alguém vai comprar alguma coisa e pergunta quanto custa, respondem 1 ducado, embora não valha mais do que 3 marcelli. Eu gostaria que cumprissem seus deveres. É claro nessas palavras, antes de mais nada, a reação do camponês posto de modo brusco em contato com a desconcertante realidade urbana. De Monte Reale ou Aviano para uma grande cidade como Veneza, o salto era enorme. Todavia, permanece o fato de que, enquanto o Papa, cardeais e padres são acusados diretamente de arruinar os pobres, a única coisa que afirma sobre os senhores venezianos é que abrigam ladrões naquela cidade.
Esta diversidade de tom não era devida, com certeza, à prudência, já que, ao pronunciar tais palavras, Menóquio tinha diante de si tanto o magistrado de Portogruaro como o inquisidor de Aquileia e seu vigário. Aos seus olhos, a encarnação da opressão estava na hierarquia eclesiástica. Por quê? O próprio Menóquio parece nos dar uma primeira indicação. Tudo pertence à igreja e aos padres. Eles arruinam os pobres. Se têm 2 campos arrendados, esses são da igreja, de tal bispo ou de tal cardeal. É engraçado, eu lembro de ter lido, nunca fui atrás para checar a informação, mas lembro de ter lido que o maior proprietário de escravos no Brasil foi a igreja. Como já dissemos, não sabemos se esse era o caso dele. Um censo feito em 1596, portanto 15 anos após essas afirmações, informa que um dos campos presumivelmente arrendado a Menóquio confinava com um terreno que um dos membros da família dos senhores do lugar, Horácio de Montereale, arrendara a um tal de Giacomo Magnano. O mesmo censo, porém, menciona vários lotes de terra pertencentes às igrejas locais ou da vizinhança, arrendados. 8 de Santa Maria, 1 de San Rocco, ambos de Montereale, 1 de Santa Maria de Pordenone. Montereale não era, com certeza, um caso isolado. No final do século XVI, era grande a extensão das propriedades eclesiásticas no Friuli e em todo o Vêneto. E onde as propriedades haviam diminuído do ponto de vista quantitativo, tinham se consolidado e reforçado em termos qualitativos. Tudo isso torna suficientemente claras as palavras de Menóquio, mesmo se ele próprio não tivesse se chocado contra a renovada dureza da propriedade eclesiástica, que sempre foi explicitamente excluída nas reduções das taxas de arrendamento introduzidas pelas autoridades venezianas. Bastava abrir os olhos, olhar ao redor. Ou seja, era uma obviedade, né? A opressão econômica que os camponeses sofriam vinha diretamente da mão dos representantes de Deus. Se a difundida presença da propriedade eclesiástica em Montereale e arredores explica a aspereza das acusações de Menóquio, o mesmo não se dá com suas implicações e nem com sua atribuição a um plano mais geral. Papa, cardeais e padres arruinam os pobres. Mas em nome do quê? Com que direitos? O Papa é homem como nós, com a diferença de que tem poder, pode fazer e, portanto, mais dignidade. Não existe diferença alguma entre clérigos e leigos. O sacramento da ordenação é uma mercadoria, assim como todos os outros sacramentos e leis da Igreja, mercadorias, invenções. E graças a elas os padres engordam. A essa construção colossal baseada na exploração dos pobres, Menóquio contrapõe uma religião bem diferente, em que todos são iguais, porque o Espírito de Deus está em todos. A consciência dos próprios direitos para Menóquio nascia de um plano especificamente religioso. Um moleiro pode pretender expor as verdades da fé ao Papa, a um rei ou príncipe, porque carrega dentro de si o Espírito que Deus deu a todos. É engraçado porque
é quase uma regra, antes de ser cooptado pelo poder, assim fizeram as igrejas carismáticas. O Espírito Santo é revolucionário. Em que sentido? Uma organização está engessada, dogmatizada, clericalizada. As pessoas se tornam subordinadas ao clero, às autoridades, ao engessamento. Então, eclode um movimento espiritual ali dentro. O Espírito Santo é invocado, veja-se no livro do Evangelho de João, vós tendes o Espírito, não é preciso que ninguém vos ensine nada. E esse movimento espiritual luta contra o engessamento clerical, dogmático, ao ponto de esgarçar o tecido eclesiástico e separar pessoas dessa congregação. Num primeiro momento, revolucionário. Mas logo o clero vai se apossar do Espírito e vai enjaular os filhos do Espírito como cães de redil. E aquilo que era revolucionário vai se tornar, aquilo que era revolucionário vai se tornar reacionário. Exatamente como em todas as igrejas carismáticas. Lutaram contra as tradicionais e fugiram do engessamento do clero para fazer exatamente a mesma coisa. Domênico está no primeiro momento. O Espírito é uma arma revolucionária contra o clero. Pela mesma razão, pode ousar falar muito contra os superiores por suas más obras. O Espírito o vocaciona. O que leva Menóquio a negar de maneira impetuosa em seus discursos as hierarquias existentes não era só a percepção da opressão, mas também a ideologia religiosa que afirmava a presença em cada homem de um espírito, ora chamado de Espírito Santo, ora de Espírito de Deus. À primeira vista, parece evidente que por trás disso tudo estava o grande golpe desferido contra o princípio de autoridade, no campo não só religioso, como também político e social, pela Reforma Protestante. Mas quais eram as relações de Menóquio com os grupos conectados com a Reforma e as suas ideias? Menóquio foi contemporâneo, em certo período, de Lutero. Toda a história de Domenico Scandella Menóquio se deu no século da Reforma Protestante. Logo, Carlo Ginzburg não está buscando relações espúrias. Ele está absolutamente certo. Eu acredito que seja luterano quem siga ensinando o mal e coma carne às sextas e sábados, explicou Menóquio aos juízes que o interrogavam. Mas, de certo, era uma definição simplificada e deformada propositadamente. Muitos anos depois, no período do Segundo Processo, 1599, soube-se que Menóquio havia dito a um judeu convertido de nome Simão que, quando da sua própria morte, os luteranos vão ser informados e virão buscar as cinzas. À primeira vista, parece tratar-se de um testemunho esclarecedor. Na verdade, não o é. Independentemente da dificuldade sobre a qual falaremos mais adiante em verificar o fundamento das expectativas de Menóquio, o termo luterano é colocado num contexto que afirma o uso generalizado que dele se fazia na época. Segundo Simão, de fato, Menóquio negara qualquer valor ao Evangelho, rejeitara a divindade de Cristo
e louvara um livro que talvez fosse o Alcorão. É evidente que estamos muito distantes de Lutero e suas doutrinas. Tudo isso nos induz a retornar ao ponto de partida e recomeçar, procedendo com cautela, passo a passo. Aquela que poderemos chamar de eclesiologia de Menóquio, reconstruível com base nas afirmações feitas por ele durante os interrogatórios de Portogruaro, tem uma fisionomia bem precisa. No complexo quadro religioso da Europa no século XVI, o século da Reforma, ela nos remete principalmente e em mais de um ponto às posições dos anabatistas. E a insistência na simplicidade da palavra de Deus, a negação das imagens sacras, das cerimônias e dos sacramentos, a negação da divindade de Cristo, a adesão a uma religião prática baseada nas obras, a polêmica pregando a pobreza contra as pompas da igreja, a exaltação da tolerância sobre todos elementos que nos conduzem ao radicalismo religioso dos anabatistas. É verdade que Menóquio não é um defensor do batismo para os adultos, mas sabe-se que, muito cedo, os grupos anabatistas italianos chegaram a recusar também o batismo, bem como todos os outros sacramentos, admitindo, além disso, um batismo espiritual baseado na regeneração interior do indivíduo. Menóquio, por sua conta, considerava o batismo absolutamente inútil. Acho que quando nascemos já estamos batizados, porque Deus, que abençoa todas as coisas, já nos batizou. Eu vou interromper aqui, porque são ainda pelo menos 4 páginas e meia à frente, e o vídeo vai ficar muito grande, então vou dividir em 2 leituras, mas estamos no mesmo texto. O Carlo Ginzburg está defendendo a hipótese de que Menóquio andou comendo guisado anabatista. Deixa eu marcar aqui onde eu parei para eu não me perder na próxima leitura. Vamos ver por que caminhos Ginzburg vai nos dirigir. Eu gosto muito da pena de Ginzburg e gosto particularmente de O Queijo e os Vermes, Domênico, meu irmão. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Apoie o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Desculpe esse final corrido, mas um cílio caiu dentro de meu olho e está espetando meu olho. Eu estou aqui desesperado, tentando ver se piscando rápido eu tiro, mas não consigo. Então vou encerrar o vídeo e tentar corrigir isso aqui, porque está furando meu olho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café.